Podcast Rural. O Podcast Rural aqui comigo, Gabriel Claudino. Ele é engenheiro eletricista e engenheiro civil, que é o secretário municipal de transportes. Esteve por pouco mais de 3 anos e voltou agora aqui para a secretaria, nessa gestão número 2 do Igor Santos. Um abraço aí a todos da secretaria que sempre atendem a gente aqui. Eu tenho contato de vários diretores. A gente manda, fala, não, Francis, pode deixar que eu vou encaminhar aqui, vamos resolver. Eles dão realmente um feedback muito bacana para a gente, para atender os nossos ouvintes que estão com problemas. E vamos começar aqui atendendo a mensagem. Eu já passei algumas para o Gabriel nesses últimos dias e chegaram novas. Hoje a gente vai, durante o programa, trazer isso aqui, tá? Eu estava apresentando aqui que tem um problema de uma balsa na divisa de Paracatu com Unaí, na fazenda Saco Grande. Eu já estive nesse local há alguns anos atrás, eu pude ver, inclusive teve um problema alguns anos atrás, a Marinha teve que parar a movimentação dessa balsa, depois foi regulamentada, voltou a funcionar e houve uma conversa de se construir uma ponte ali. Não é uma ponte muito grande, mas precisa ser feita, que é uma rota que muitos de Unaí, de Paracatu, utilizam. Como é uma obra que precisa ser feita numa divisa de um município, como que isso acontece, Gabriel? Francis, isso primeiramente tem que ter empenho dos 2 municípios e que agora certamente vai ter muito mais, principalmente com a eleição do novo prefeito lá, o Thiago Martins, que se mostra muito comprometido também com a zona rural de Unaí. Então esse trabalho, Francis, é um trabalho em conjunto, né? A gente tem que envolver o Estado, porque lá, apesar de ser uma condição pequena da ponte, ela tem que ser feita bem maior, porque a estrutura lá é bem mais baixa. É igual a ponte que foi feita lá sobre o rio Paracatu, justamente lá no novo asfalto lá do Entre Ribeiros. Então, assim, é uma condição de uma ponte gigantesca, né, que o município sozinho não iria conseguir viabilizá-la. Mas já teve tratativas, eu já tive conhecimento de algumas tratativas que teve lá atrás de conseguir essa ponte, mas eu vou me informar direitinho como é que está essa situação hoje, que eu estou retornando agora à secretaria e depois te mando essa informação para você levar os ouvintes aqui. Combinado. Em primeiro lugar, quero parabenizar o seu programa, que é de grande audiência, e a finalidade dessa mensagem é saber do nosso secretário de Estrada Rural se vão estar arrumando a estrada da região do Muquem, que está intransitável com tanto buraco devido às chuvas. Ô Francis, nós vamos sim estar fazendo a manutenção lá, e não só lá, como em todo o município, igual eu te falei. A gente está atingindo primeiramente agora, né, nessa primeira semana de trabalho minha, o que eu pedi para os nossos servidores foi que a gente não deixasse ninguém ilhado, foi que a gente desse atenção principalmente àquelas pessoas que estão precisando sair de casa e não estão tendo condições. Igual algumas mensagens que você mostrou, alguns pontos de atoleira, alguns pontos críticos, esses daí que a gente está dando total atenção agora. E vamos voltar nessas regiões fazendo a manutenção, principalmente lá na região do Muquem, conheço muito bem lá, e a gente vai voltar fazendo essa manutenção porque lá também precisa muito. Gabriel, sou Valéria do Santo Aleixo, gostaria de desejar boas-vindas, que continue realizando bom trabalho nas estradas rurais de Paracatu e que coloque na agenda, como prioridade, pontes molhadas do Santo Aleixo, que estão precisando de uma boa manutenção. Parabéns pelo programa, Deus continue iluminando você, a Rádio Boa Vista FM. Um abraço à minha amiga Valéria, lá do Santo Aleixo. Valéria, o Francis, que é muito guerreira, luta muito à frente da associação lá do Santo Aleixo, luta muito para ter melhorias lá na região, uma pessoa que também nos ajuda muito, né, no nosso trabalho, que sempre está cobrando, sempre está mandando para a gente as demandas, e isso, Francis, é muito importante, a gente receber também da comunidade, porque muitas das vezes a gente está aqui, está fazendo um serviço, está fazendo outro serviço, e a gente não tem conhecimento daquele ponto. Vai chegar para a gente depois de dias e por alguma mídia, algum ponto, que a gente vai ter conhecimento. Então, o que eu quero também deixar é que essa participação popular é muito importante para o nosso trabalho. É muito importante para a gente saber onde agir e agir com mais celeridade. E lá no Santo Aleixo também não é diferente. Lá é uma das regiões também que precisa de muita atenção nossa, principalmente nessa questão de passagens molhadas, para estar refazendo algumas que romperam, e também a manutenção das estradas. E Valéria, logo nós vamos estar chegando aí também para estar resolvendo todos esses problemas e essas situações. Ô Gabriel, antes da gente passar aqui para próximas perguntas e demandas,
Como é que está aí a previsão para esse ano 2025, depois que parar então essa temporada de chuvas, que por enquanto é o tapa-buraco? O que tem de plano para esse ano aí? Pontes, passagens? Ô Francis, nós temos sim. Temos algumas pontes, tem uma ponte lá do Região do Silva que foi finalizada agora recentemente. Temos essas pontes todas que romperam, nós vamos estar erguendo todas elas. E estamos com um projeto muito importante, que é de refazer essas pontes e refazer com qualidade. Algumas a gente quer chegar e fazer essa ponte definitiva, a ponte de concreto, para não dar problema, não dar esses problemas mais. E algumas outras a gente vai necessitar de um estudo maior, porque são algumas pontes maiores que passam muita água e a gente vê o que vai ser necessário a gente estar fazendo. Uma certeza eu dou para todos, é que a gente não vai deixar ninguém sem dar a mão, a gente não vai deixar ninguém para trás, ninguém sem essa manutenção. Algumas pontes de madeiras já foram até refeitas, que já caíram, e é como aconteceu lá em 2021 para 2022, Francis. Você lembra bem, nós tivemos uma ponte muito grande que se rompeu lá atrás, que foi a ponte lá do Santo Aurélio. Foi, verdade. Que foi rompida com as chuvas, e nós lá conseguimos agir de forma muito rápida, fizemos uma ponte lá de concreto em tempo recorde, nós fizemos uma ponte lá em menos de 4 meses, e aí eu te digo que nem projeto a gente ainda não tinha. Dentro desses 4 meses a gente fez projeto, fez as compras e fez a execução da obra. Então, assim, isso mostra que a gente consegue também agir com rapidez. Talvez não é a rapidez que quem que está precisando lá no dia a dia entende, mas é porque o serviço público, ele além de ser muito complexo, ele também é um pouco burocrático. E a gente tem algumas burocracias para se seguir, mas uma coisa que o prefeito também pediu para a gente muito é para a gente tentar desburocratizar ao máximo e dar essa atenção mais necessária. Então essas pontes vão ser todas refeitas, passagens molhadas já estão sendo refeitas para a gente levar essa melhor condição. Gabriel, você falou sobre burocracia. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? O material que se utiliza para poder fazer as pontes, enfim, tudo aquilo que necessita para que sejam realizados esses serviços na zona rural. Como que acontece esse procedimento? O Francis, esse procedimento, né, e toda e qualquer compra da prefeitura é feita através de processo licitatório. Um exemplo, se uma ponte hoje rompeu e a gente não tiver os materiais necessários para se reerguer ela, a gente tem que licitar. E a gente tem diversos meios de licitação. Tem a licitação de meio emergencial, tem a gente conta também com muita ajuda de outras secretarias para a gente estar agindo. Mas o processo não deixa de ser burocrático, né? O serviço público não deixa de ser burocrático, e isso é necessário também no serviço público, para dar maior transparência em todas as ações. Então, um exemplo, tem algumas pontes que se romperam e nós estamos fazendo processo lá para compra de madeiras, compras de esteio para essas pontes. A gente está comprando algumas toras de madeira para estar refazendo, travesseiro da ponte. Então, assim, e isso demora algum tempo, mas claro que a gente não vai deixar ninguém ilhado. Então, o que a gente já tiver na mão, a gente já está fazendo acontecer. Né, igual lá, o exemplo que eu dou lá do Ribeirão, lá eu não tinha o material necessário, já está licitando, não tinha o material necessário para fazer uma nova ponte, mas eu tinha o material para fazer uma passagem molhada. Então, entendi. O que a gente foi lá? Estamos finalizando a passagem molhada para o pessoal passar, depois a gente volta e faz a ponte. O importante é o que a população não vai ficar ilhada. Entendi, estou entendendo. Tem também uma demanda aqui do nosso ouvinte, o Maurício. Ele é da fazenda Bela Vista, região do Capão Grande. Ele mandou umas fotografias aqui da estrada. São 5 produtores rurais que entregam leite, inclusive. Ele diz aqui que... Ele está mostrando então os locais aqui que está realmente com problema de erosões nas laterais, como você pode ver aqui pelas fotos, secretário. Então... com certeza, se não correr lá, pode dar algum problema maior. Vou passar aqui para o secretário, viu, Maurício? E ele vai, inclusive, aqui verificar com a equipe se já foi feita alguma manutenção nesse local, que é na região, então, do... cadê aqui? Capão Grande. Capão Grande. Região do Capão Grande, Francis, nós estamos lá fazendo um trabalho também de tapa-buraco. Região do Capão Grande, região do Morro Agudo, são regiões que têm um pouco as estradas acidentadas e acontece muito essa erosão devido o lugar dessas águas correr, devido a esses enxurros que saem da estrada, né, que
quanto maior o volume de chuva, ele desce com mais força e acaba acontecendo isso. E o que eu quero também, Francis, aqui aproveitar a oportunidade e pedir para os produtores rurais que quando a equipe nossa bater lá na porta e estiver na região, para que nos ajude, porque a gente está tentando levar melhorias para todo mundo e principalmente para você que quando chega uma maquinária na região para nos ajudar. Porque a gente tem uma grande dificuldade, Francis, principalmente o que estraga a estrada rural é a água dentro da estrada. Então o que a gente tem que fazer? Saídas de água, fazer bacias, fazer as famosas barraginhas e tirar esse enxurro para dentro dessas bacias. E o que acontece muito? A gente tem muita dificuldade do produtor estar aceitando a gente fazer essas bacias. E a gente tenta dar toda a atenção quando a gente está na estrada para justamente não acontecer. Ontem eu tive numa estrada lá do Ribeirão e nos pontos que tem as bacias, a estrada tá boa. E nos pontos que não tem, a estrada alaga e aí vira aquela buraqueira que só. Então, o que tem que ser feito, Francis? É ter muito maior esse diálogo da população, entre a população e a prefeitura, porque a gente está ali para servir, para fazer o melhor para todo mundo e a gente precisa muito dessa ajuda, principalmente para estar deixando a gente fazer essas saídas de água para dentro da propriedade, porque muitas das vezes o produtor, mas eu não quero que faça, que vão deixar o negócio bagunçado. Não, a gente faz, dá a maior atenção do mundo para estar fazendo, para também não denegrir a propriedade, não deixar um serviço mal feito, faz o serviço bem feitinho, bem de qualidade, e isso serve até para o produtor. Você entende muito melhor do que eu, o gado gosta de beber aquela água quentinha que fica dentro da bacia, né? Então isso também serve para o produtor rural e mais ainda para ele que utiliza essa estrada. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé.
Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.